O que acontece? A gente observa o quê? A gente tem mostrado 5 posturas clássicas de vista sagital. Eu fazia muito essa dinâmica na graduação. Pedia para os alunos tirarem fotos do colega na vista lateral e tentar relacionar a um tipo dessas posturas. E geralmente a maioria das pessoas se enquadrava, né? Ou o indivíduo era alinhado, ou era um indivíduo tinha uma condição que era um cifótico lordótico, ou uma postura da coluna retificada, um sway back, que é aquela pessoa com o quadrilzão para frente e extensão, joelhos e extensão, ou uma postura apenas com uma hiperlordose muito acentuada, que é muito característica de mulheres, né? Uma hiperlordose e uma torácica um pouco mais rígida, tá? Então, assim, e essa denominação do Kendall, né, do livro Músculos, Provas e Funções, ele trazia pra gente, eu peguei uma página deles, né, dei um print aqui, que, por exemplo, os músculos do glúteo, por exemplo, abdômen, seria considerado músculos alongados e fracos. E os posteriores e os flexores de quadril, flexores de quadril e os paravertebrais seriam músculos fortes. Por que fortes? Porque eles estariam numa posição encurtada. Uma pessoa que tem hiperlordose tem uma retroversão da pelve. A maioria das vezes está associada a uma flexão de quadril. Então seria tensionamento dessas musculaturas flexoras do quadril e paravertebrais. Por quê? Porque a coluna estaria em extensão. E se está em extensão a coluna, o flexor, que é o abdômen, está distendido. Então esse aqui estaria fraco, esse estaria forte, esse estaria forte, esse seria fraco. Tá? Então, assim, porém, essa conduta do próprio artigo, ele falou, não necessariamente está fraco ou forte. Depende do quê? Depende da sua característica funcional, de hipo ou hiperatividade. E olha que interessante, aqui ó, a gente observa o quê? Ó? Aí sim o menino com hiperlordose e hiperextensão de joelhos. Se a gente pensar, se está em hiperlordose, está em inversão pélvica, os isquiotibiais, eles são o quê? Eles são retroversores, então está alongando os isquios proximal, na sua origem. Se está com o joelho hiperestendido, os isquios, eles são o quê? Flexores de joelho. Então, se está em extensão o joelho, eu estou alongando os isquios tanto no quadril quanto no joelho. Então, poxa, esse isquio do cara é extremamente alongado. Mas olha só, quando eu vou colocar na função, para desempenhar um teste isolado de encurtamento de isquios, ele é encurtado. Então, o músculo se mostra alongado numa condição postural estática, mas quando eu coloco para realizar um teste funcional, esse músculo é encurtado. Então, independente que está alongado na postura estática, funcionalmente ele se mostra um músculo encurtado. O que muda? Muda o contexto. Muda o contexto com que a gente tem a exigência desse músculo específico. Tá? E olha que interessante. Mais um testezinho de alcance ali do membro inferior que mostra, né, uma dificuldade de encostar os pés. Se ele tivesse uma boa mobilidade aqui, ele cumpriria essa ação com melhor facilidade. Então, assim, para essa posição, nem sempre a postura estática vai refletir as condições funcionais quando a gente exige um grupamento muscular em outras condições. Tá? E olha que interessante, se ela está com hiperlordose, o que a gente pode falar? Ah, os paravertebrais tá encurtado. Não necessariamente. Ele fez um teste de flexão do tronco à frente, mostrou o quê? Que a coluna lombar dele não se mostrou retificada ou fixa em extensão. Ela cedeu, né? Ela foi flexível, ela fez o movimento de flexão e não manteve o padrão de extensão.